Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e nessa sessão do curso de análise de conjuntura usando a IPython, a gente vai falar sobre um pacote criado internamente na análise macro, que é o pacote Núcleos, que vai te possibilitar fazer a análise da inflação com medidas alternativas, que são os núcleos de inflação, além também de você conseguir colocar a mão nos dados desagregados da inflação aqui no Brasil com esse pacote, certo? E essas medidas alternativas de inflação, né, são justamente os núcleos de inflação que o próprio Banco Central do Brasil constrói, que vão ser classificados em duas principais categorias, que é os núcleos de exclusão, que vai pegar o IPCA e excluir alguns itens dentro da composição dele, e os núcleos estatísticos vão aplicar métodos justamente estatísticos para construir medidas alternativas de inflação, certo? Através do IPCA. Então, a gente vai falar desses dois tópicos, vamos ver um pouquinho de parte conceitual, um pouquinho da parte prática, como você utiliza esse pacote, certo? Então, começando pela parte mais conceitual, a gente sabe que aqui no Brasil a principal medida de inflação, que é o que o Banco Central utiliza para cumprir lá o regime de metas de inflação, é o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é produzido lá pelo IBGE. E esse IPCA ele é construído de forma hierarquizada pela instituição. Então ele pode ser dividido, né, em grupos, que são 9 grupos, né? Então a gente vai ter lá alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transporte, saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais e educação e comunicação. Então esses são os grupos do IPCA, que é o primeiro nível, né, de agregação, de desagregação, na verdade, que a gente consegue tirar, né, do IPCA. O IPCA, né, que a gente vê no jornal todo mês, ele vai ser divulgado lá um valor fechado, um valor que a gente chama de cheio, e a gente consegue desagregar esse valor justamente nessas desagregações. Então, o primeiro nível são os grupos, que é esse que eu comentei. Depois a gente vai ter os subgrupos, os itens, e a menor desagregação possível, né, são os subitens. Que aí vai ter lá, acho que 300 e poucos itens, né, que são produtos e serviços que o IBGE acompanha, né, os preços, né, justamente para compor mês a mês esse IPCA, certo? E aí isso é feito, né, através de acompanhamento do preço, calcular a variação do preço, né, e também através de uma pesquisa auxiliar, né, para o IPCA, que é a pesquisa de orçamento familiar, para definir o peso, né, que cada um desses subitens vai ter lá no cálculo final do IPCA. Então, a gente precisa de outras variáveis que não somente o preço, né, dos produtos e serviços aqui no Brasil, mas a gente precisa também de informações da renda, né, das pessoas, das famílias, justamente para determinar o peso que isso tem no orçamento delas mensalmente. E aí lá no final a gente sim gera, a gente não, né, o IBGE gera a variação mensal do IPCA, que aí vai ser o que a gente chama aqui de índice cheio. Então deixei aqui links para quem quiser se aprofundar mais a respeito, certo? É bastante informação metodológica por trás de tudo isso. Aqui a gente vai passar as coisas mais de forma prática, certo? E aí se você plotar um gráfico de série histórica dessa medida de inflação, que é o IPCA cheio, em um gráfico, né, você vai ter isso daqui. Então a gente percebe que o IPCA vai oscilando mês a mês, em torno de uma média histórica aí, próxima a 0,45, 0,5%, né, de variação mês a mês, certo? Então eu percebo que é uma série bastante ruidosa, né? E aí isso justamente vai ser resultado, né, justamente de todas essas agregações, né, de todos esses subitens, né, 300 e poucos subitens que são acompanhados pelo IPCA, que vão resultar nisso daqui, certo? Então, a gente consegue, além de desagregar, né, o IPCA nesses grupos que eu comentei, né, que esses 9 grupos, a gente consegue desagregar o IPCA, como o próprio Banco Central faz, né, e algumas outras desagregações, que a gente chama de classificações do IPCA, certo? E isso vai ter basicamente o propósito, né, de você acompanhar alguns componentes, né, do IPCA, por exemplo, ali a parte de
serviços, por exemplo, né, que pode ser mais focal, né, para sua análise de conjuntura que você queira fazer. Aí nos grupos e subgrupos do IPCA que o próprio IBGE divulga, né, a gente não tem esse acompanhamento tão focal em alguns aspectos. Então, o Banco Central do Brasil ele faz essas classificações do IPCA justamente para possibilitar essas análises. E aí eu coloquei aqui nessa tabela, né, alguns exemplos das classificações que o próprio Banco Central do Brasil produz. Então ele pega basicamente lá aqueles 300 e poucos subitens do IPCA e vai agregando, né, vai separando, categorizando esses subitens nessas classificações. Então a gente vai ter lá o IPCA livres, que vão ser produtos e serviços que seguem a lei de mercado, né, preço de mercado. E a gente vai ter IPCA monitorado, que vai ser, por exemplo, tarifa de energia elétrica, tudo que é preço monitorado, né, determinado pelo governo, né, vai estar dentro dessa classificação. Então a gente consegue destrinchar, né, o que está seguindo a lei de mercado, o que está seguindo o que está determinado por leis, né, do próprio governo, certo? E aí dentro dessas classificações a gente pode ter subclassificações, né? Então dentro de livros a gente tem o IPCA de alimentos, de serviços, serviços subjacentes, serviços subjacente, bens industriais, a gente consegue destrinchar em duráveis, semiduráveis, não duráveis. E ali também em livros a gente consegue classificar em comercializáveis e não comercializáveis, certo? E aqui, né, ao longo do tempo, essas classificações vão sendo alteradas, né, vão sofrendo modificações pelo Banco Central do Brasil. Então, essa tabela aqui, salvo engano, ainda é a última classificação, da última classificação, mudança da classificação, né, que o Banco Central do Brasil fez, que foi com base ali na nova POF, né? A gente tinha antes a 2008 e 2009, aí passou para 2017, 2018, quando sair a próxima POF, provavelmente essas classificações aqui vão se alterar, certo? Então, essas classificações também são bastante interessantes para a gente analisar conjuntura. E aí, se você plotar nessas séries históricas em um gráfico, né, você também vai ter essas medidas bastante oscilantes, né, dessas classificações. Então, também uma medida desagregada da inflação, né, mas mesmo assim a gente tem uma medida bastante oscilante, certo? E aí, dentro disso, né, para resolver um pouquinho dessa questão, né, a gente justamente pode utilizar uma medida alternativa da inflação, que são os núcleos da inflação, que eles vão basicamente procurar extrair, né, tirar dessas séries históricas, né, itens, né, e subitens que são muito oscilantes e que, portanto, trazem bastante ruído, né, na série histórica. Então, alguns itens e subitens ali que são muito frequentes ou muito voláteis, né, eles são ou retirados ou é utilizado, né, um método estatístico, né, para suavizar essas oscilações. E aí o resultado disso é o que a gente chama de núcleos da inflação, que vai dar uma tendência um pouco mais de longo prazo, né, da inflação no país, através desses dados aí do IPCA. E atualmente, né, não atualmente, mas aqui nessa análise que a gente vai fazer aqui, a gente vai abordar 7 dessas medidas de núcleos, que é aquelas ali que eu comentei, e que são comumente acompanhadas aí pelos analistas de inflação no país. Atualmente, o Banco Central, né, ele acompanha somente 5 medidas de núcleo de inflação, que é o EX0, o EX3, o MS, o DP e o P55, que é um núcleo novo, acho que foi lançado em uns 2 anos atrás, e que a gente não colocou aqui no escopo desse material, certo? Então, o que esses núcleos eles fazem, né? Que na verdade o Banco Central faz, né, para compor esses núcleos. Então, seguindo aquelas duas classificações, a gente tem os núcleos de exclusão, que é o EX0 até o EX3, e como o próprio nome já diz, nesses núcleos a gente pega, o Banco Central pega o IPCA, pega as classificações do IPCA, que eu acabei ali de comentar,
e vai removendo, né, algumas classificações, alguns subitens, alguns itens, né, de modo a focar, né, dentro desses núcleos de exclusão, né, em uma tendência da inflação, né, conforme, né, essas exclusões. Então, por exemplo, no X0, o Banco Central exclui tudo que é alimentação em domicílio e preço monitorado. Aí sobra somente o restante. Não somente, né, porque na verdade a alimentação em domicílio tem bastante coisa dentro, né? Se vocês pegarem lá as tabelas do IBGE e abrirem lá por subitens, né? Vocês vão ver que tem bastante coisa ali dentro e também monitorados pode ter bastante coisa também dentro, certo? E aí o resultado disso, né, vai ser um núcleo mais, uma medida de inflação mais suavizada. E a ideia dos demais núcleos de exclusão, né, é mais ou menos essa. A gente, no IPCA X1, você exclui cereais, leguminosas, oleaginosas, tubérculos, raízes, legumes e assim por diante. Ó. Então, coisas aqui de alimentos, combustíveis para combustível doméstico e combustível de veículos, certo? No IPCA X2, da mesma forma, alguns itens de alimentação, aparelhos domésticos, automóveis novos e usados, aí combustível, fumo e também serviços e monitorados, serviços subjacente. E por fim, no IPCA X3, você exclui tudo que é alimentação no domicílio, aparelhos eletrônicos, automóveis, etanol, fumo, serviços e monitorados. Certo? Então, o IPCA X3 ele é mais amplo do que o X2. Né? Inclusive, é o que o Banco Central do Brasil acompanha atualmente, além do X0. Seguindo para a próxima grande classificação aí de núcleos de inflação, né, a gente vai ter os núcleos estatísticos, que aí vão ser três que a gente vai abordar aqui. O primeiro é o núcleo de médias aparadas, e aí basicamente o Banco Central do Brasil ele vai pegar ali a distribuição desses itens e cortar, né, as causas dessa distribuição 20% em cada sentido, né, a esquerda e a direita. Então é uma média parada simétrica. No núcleo IPCA-MS a gente vai ter esse mesmo procedimento, só que a gente antes suaviza alguns itens que a gente tem ali dentro do IPCA, que são esses aí que eu estou destacando. E no núcleo de dupla ponderação, o Banco Central do Brasil ele vai basicamente atribuir novos pesos para os itens e subitens ali do IPCA, né, com base na volatilidade de uma janela móvel de 48 períodos, de 48 meses, né, desses itens aí, certo? Além de também utilizar os pesos originais que são disponibilizados pelo próprio IBGE. E aí esse procedimento tem como finalidade, né, você reduzir a importância, né, de itens que são muito oscilantes, né, que a gente tem no desagregado do IPCA, certo? Então os procedimentos eles aqui dos núcleos estatísticos eles são um pouquinho mais trabalhosos, né? Não é só você pegar ali os dados do IBGE nas tabelas lá e excluir e calcular, né, a variação do restante, né, variação percentual. Nesses núcleos de procedimentos estatísticos, né, você vai ter alguns passos a mais, certo? E aí, se você quiser saber as metodologias, né, lá no site do Banco Central do Brasil, né, nos metadados do sistema de gerenciador de séries temporais, você encontra as metodologias que eles utilizam, certo? E é o que as funções aí do pacote Nux, né, vai tentar fazer para a gente de maneira automática. E aqui eu também deixei alguns outros links para quem quiser se aprofundar. Bom,
Se você plotar um gráfico de série histórica e de série temporal da inflação comparando com essas medidas de núcleos, né, você vai justamente ter isso que eu falei, que é um comportamento mais de longo prazo, né, da inflação. Então, nesse gráfico aqui, a linha azul forte é a meta de inflação que a gente tem no país, definida lá pelo Conselho Monetário Nacional. A linha azul mais claro é o IPCA, variação acumulada em 12 meses, certo? Divulgado pelo próprio IBGE. E perceba que ela subiu bastante, né, aí nesses últimos tempos, e agora tá voltando à normalidade, vamos dizer assim. E à medida que a linha tracejada em vermelho, ela vai ser justamente essa medida de núcleo de inflação, né, que vai dar mais a tendência de longo prazo dos preços, né, da economia. E percebo que ela é mais, aqui está em variação acumulada em 12 meses, né, mas ela é mais suave, né, do que a inflação cheia no país. E aqui, no caso, eu peguei os 7 núcleos, né, que a gente está abordando ali, e tirei uma média, né, para plotar aqui e comparar com o IPCA, certo? Bom, seguindo adiante, entendido essa parte conceitual, né, de que é o IPCA, o que tem dentro dele, quais são as classificações, os grupos e quais medidas que a gente consegue construir a partir da desagregação dele, né, resultando aquele gráfico ali anterior. Vamos ver agora como utilizar na prática, né, os dados, né, e essas metodologias de construção de medidas alternativas da inflação, que são os núcleos de inflação. Vamos ver agora a forma prática de fazer isso usando R. E aí, para isso vai existir o pacote, a gente criou aqui internamente o pacote núcleos, certo? Então você vai precisar instalar esse pacote, ele está disponibilizado, deixa eu ver se eu coloquei aqui o link, ó. Ele está disponibilizado no GitHub, tá? Então você vai precisar instalar ele através desse comandinho aí. Você precisa do remotes, um pacote para você instalar. Vai ter uma funçãozinha ali dentro dele para você instalar pacotes do GitHub, certo? E aí você instala se você não tiver o remotes. E aí com o remotes você utiliza essa funçãozinha aqui, install GitHub, e o nome aqui da conta da análise macro, né? E do repositório onde o pacote núcleo está localizado. E aí, como ele é um repositório privado, acho que aqui não tem o link. Aqui, ó, se vocês acessarem aqui o link do repositório, vai dar para essa página aqui não encontrar, porque é um repositório privado, né? Você precisa ter acesso a esse repositório. Se você na sua conta, né, não tem acesso, né, somente a análise macro, né, que vai ter acesso. Então, para você instalar, você vai precisar não rodar somente esse comando aqui, você vai precisar rodar esse comando aqui, que vai precisar, né, de uma chave de token, justamente para você ter acesso a esse repositório que é privado, né? Então, para você acessar ele, você precisa de como se fosse uma senha, né, que é essa chave de token. E a chave de token, né, você vai precisar pedir aí pro suporte ali na análise macro. Você clica ali no chat, pede para te passarem ali a chave de token, tá? E aí o pessoal lá do suporte te fornece. Você pega essa chave, copia e joga nesse argumento aqui, auth token. Você substitui tudo que está destacado aqui dentro das aspas, tá? Por essa chave de token, e o resto mantém igual que está aqui, certo? Então é só trocar essa informação aqui pela chave de token, rodar tudo isso daqui. Você vai instalar o pacote e vai carregar ele, certo? E aqui que esse pacote vai ter dentro dele, né, para você utilizar? Vai ter justamente funções, né, para você coletar os dados e também calcular esses núcleos de inflação. Então as funções get, IPCA e groupdesk vão servir para você coletar e tratar os dados, certo? Você vai pegar os dados desagregados lá
do IPCA, pelo menos das duas últimas tabelas que a gente tem lá no Sidra. Então, deixa eu abrir aqui o Sidra, bge.gov.br. Aqui no site do Sidra, você vai no IPCA, e aí nas tabelas, a gente vai ter várias aqui. A gente pega das duas últimas, né, que o IBGE manteve aqui. Então, salvo engano, essa daqui, 7060, e a outra eu não me lembro, mas é anterior a essa. Que vai ter justamente os dados desagregados. Ó. Vai ter peso, variação mensal, também outras medidas de variação, e aqui os subitens. Ó. Então, subitens, a gente tem aí, aqui não está, 378 subitens. Itens, a gente vai ter 52. Espera aí. Desmarcados. Subgrupo, a gente tem 19. E grupos, a gente vai ter 9. Certo? Então, o que aquelas funções fazem, né, é pegar esses dados aí e trazer lá para o R, né? E eles não vêm da forma que a gente precisa, né? Eles vêm com esses números aqui, tá? Então, são códigos internos do IBGE. Então, o pacote ali, as funções já tem todo um trabalho de pegar essa informação aqui e dizer que, por exemplo, isso daqui, esse feijão preto aqui, é um subitem e que, portanto, ele vai ser utilizado lá, por exemplo, no IPCA X alguma coisa, certo? Então, tudo isso, né, é feito automaticamente pelo pacote, certo? Então, essas são essas funções, get IPCA para coletar os dados, group desk para descrever o que é item, o que é subitem, o que é grupo e assim por diante. E aqui as funções para calcular os núcleos que a gente tem. Então, núcleos de exclusão, a gente utiliza essa função core ad hoc, e os núcleos de procedimentos estatísticos, né, a gente utiliza as funções referentes. Então, core MA para o IPCA-MA, core MS para o IPCA-MS, core DP para o IPCA-DP, certo? Então, vamos lá para o R para exemplificar isso aí de forma prática. Então, dessa vez eu vou utilizar aqui o RStudio localmente. Vou criar aqui um script. Vou chamar aqui de conjuntura 12. Me abriu aqui o meu script. Então, a primeira coisa que você precisa, né, é carregar os pacotes. Então, ó, carregar pacotes, library, para carregar o pacote chamado núcleos. Então, carreguei o núcleos. A segunda coisa que você vai precisar é importar os dados, né, que a gente vai utilizar para fazer os cálculos desses núcleos. Então, vou colocar aqui importação de dados. Então, coleta de dados do IBGE. Então, para coletar os dados, né, eu vou chamar aqui um objeto chamado dados. Você utiliza ali do pacote núcleos a função get IPCA. E aí eu criei esse pacote aí, né? Já tem acho que mais de ano. Então eu nem lembro mais como que utiliza ele. Aí nesse caso, né, recomendável você consultar a documentação aqui. Então eu escrevi essa documentação aí, bem simples. E está aqui o exemplinho de utilização. A gente vai ter a opção de você coletar essas tabelas aqui, que é aquela 7060 que eu comentei, e a 14.9, que era a prévia a essa que o IBGE descontinuou. Então, você coloca a tabela, você coloca o período de coleta dos dados, por padrão, coletar todo o período disponível de dados, e o night, a gente deixa como padrão para ele unir
as informações das tabelas. Então vou deixar tudo como padrão, vamos rodar aqui para coletar os dados. E além disso, né, a gente vai utilizar essa função aqui, tá? Só um comentário, ela é bem demorada, tá? Porque esses dados aí desagregados do IPCA, né, são milhares e milhares de linhas, né, de dados que a gente tem. Então, imagina que para cada mês, né, a gente vai ter ali 377 linhas, né, somente de subitem, né. Ainda tem os itens, tem os subgrupos, os grupos e assim por diante. Então, e além disso, né, a gente vai coletar a variação mensal e peso mensal. Só me engano, essas coisas vêm empilhadas, né? Então vai ser 377 vezes 2 vezes o número de meses, né? Então coloca isso aí vezes por 33 meses, né? Vai dar milhares e milhares de linhas. Então vai demorar bastante para coletar aqui os dados, tá? E aí depois que você coletar os dados, você vai utilizar ali a outra função que é, deixa eu ver se eu acho aqui, núcleos group desk, que é essa função aí. Deixa eu chamar o help dela aqui. Se não me engano, você pode deixar ela como automático. Acho que eu coloquei aqui no material, sem passar nada de argumento para ela, que ela já faz tudo para a gente com o resultado dessa linha de código aqui, que é o que a gente rodou lá, certo? Bom, vai demorar aqui bastante, tá? Vai demorar, acho que talvez uns 2 minutos mais. Vou dar uma pausa aqui, quando ele terminar a gente retorna. Bom, pessoal, aqui deu um erro, ó. Ele começou a coletar ali, aí gerou esse erro aqui. Aí o que você faz é rodar de novo, tá? Eu testei ali o site do IBGE, tá tudo ok. Então, se o site está ok, aqui a requisição de dados também tem que funcionar. A não ser que mudou alguma coisa internamente na API de dados, né, do IBGE. Acho que não é o caso. Caso contrário, se não for isso, né, tem que funcionar. Aí se gerar esse erro aí, você só roda de novo o comando e aguarda ele concluir a requisição de dados, tá? E aqui abriu aqui, ó, o resultado da busca que eu fiz, ó, Group Desk. Então vou abrir aqui a documentação, ó, só para mostrar para vocês, né, como que ela, o que ela aceita, como que ela funciona. Ela vai ter somente esse argumento aí, data, que vai receber justamente um data frame, né, que é o resultado da get IPCA que a gente acabou de rodar aqui, certo? E o que ela vai fazer, né, é criar novas colunas com a descrição do que é grupo, o que é subgrupo e as outras descrições e códigos referentes. E aqui tem um exemplinho de uso, tá? Então aqui está rodando, dá uma pausa, quando terminar a gente retorna. Aí, pessoal, terminou aqui de coletar os dados, então me retornou aqui uma tabela com 59 mil linhas. Aí a gente vai ter esse objeto aí no seu environment. Então vai ter a coluna das datas, a tabela que se refere às observações. Então essas aqui são da 1419. Vai ter depois lá da 7060. Vai ter o código da descrição aqui, se é o item, subitem e assim por diante. Esse código aqui é do próprio IBGE. Vai ter a descrição, o que é, né? Se é o índice cheio, se é o grupo alimentação e bebidas, assim por diante. A variação mensal e o peso desse item, ou se não for item, né? Referente a essa unidade temporal. Então, o índice geral, né, que é o IPCA, nesse mês aí de setembro de 2022, variou menos 29%, menos 0,29%, e o peso dele é 100, né, porque ele é a maior agregação. Então, o peso ali do primeiro grupo foi 21 nesse mês. E assim por diante, né, vai ter tudo desagregado aí, certo? E agora a gente utiliza lá, vamos criar aqui uma sessão de tratamento de dados, criar descrições. A gente vai utilizar
aquela função groupDesk para criar, acho que duas novas colunas nesse objeto dados aí. Então, ó, abrindo novamente, tá aqui as duas novas colunas. Então, a gente vai ter essa coluna SNPC, que vai ser justamente a extração desses números aqui no início, ó, de cada linha, tá? E com base nesse número aqui, a gente consegue criar a descrição aqui do que é, né, cada linha, né? Então, se não tiver nenhum número aqui no início, é o índice geral, é o índice cheio, né? Se tiver um número aqui no início, então é um grupo. Se tiver dois números no início, é um subgrupo. E assim por diante, tá? Até o subitem. Então é basicamente assim que funciona a lógica ali desses cores aí do IBGE. Então, com essa informação dessa coluna aqui, a gente consegue fazer os procedimentos ali dos cálculos, tá? Então, vamos criar aqui uma seção chamada núcleos e calcular ali os núcleos. Então, começar aqui pelo IPCA X0. Então, vamos supor que eu quero calcular essa medida aí alternativa da inflação, um núcleo de inflação por exclusão. Então, você vai utilizar lá a função referente, a ad hoc. Ela vai ter esses argumentos aí. Vou chamar a documentação dela. Então, no argumento core, você coloca qual o núcleo que você quer calcular. Aí vai ter essas opções aqui, x0, x1 e assim por diante. Então, eu quero calcular, por exemplo, x0. Coloca aí x0. Coloca de onde vão vir os dados. Então, data igual a dados. Coloca no argumento change qual que é a coluna. Deixa eu printar aqui o objeto dados. Qual que é a coluna que contém ali as variações percentuais, né, de cada mês. Então é a coluna aqui percent change. Deixa eu pegar aqui o nome da coluna dados, acho que é PCT change. Aqui, ó, PCT change. Então tu coloca aqui em uma string o nome da coluna. No argumento weight, você coloca qual que é a coluna que contém o peso dessas linhas aí, desses itens, subitens e assim por diante. Então é a coluna weight, aquela que a gente pegou ali no início. No argumento code, você coloca ali, só me engano, nessa coluna aqui code mesmo. É isso mesmo. Então, nesse argumento code, você coloca ali o código do IBGE, que vai estar nessa terceira coluna aí. E aí, se você quiser renomear, né, as colunas aqui, para você, de repente, ficar mais fácil de trabalhar aí, você pode renomear, né, e aí só passa os novos nomes aqui nesses argumentos, tá? E por fim, ali no argumento date, você coloca a coluna de datas. Então, nesse caso aqui, o nome dela é date mesmo, certo? E aí, quando você rodar isso, ele vai te calcular esse núcleo de exclusão. E aí vai agregar os dados, né? Então não vai ser mais 59 mil linhas, né? Vai ser o agregado por mês, né? Então o núcleo de exclusão, por exemplo, lá de janeiro de 2012 foi 0,57%. E assim por diante. Certo? Aí você pode visualizar os dados, né? Não vou entrar nessa seara de visualização de dados nessa sessão do curso. A gente já explorou isso um pouco antes aí no curso. Certo? Então esses aí são os núcleos de exclusão. Aí os outros, né? É só trocar aqui x1, x2, x3 e assim por diante. Agora vamos fazer um exemplo de núcleo estatístico, né? Então a gente tem basicamente três opções. Vamos fazer esse DP aqui. Vou chamar a documentação. Então nesse núcleo de procedimento estatístico, né? Esse aqui é o de dupla ponderação, né? Que ele faz é um procedimento em duas etapas, né? E aí os argumentos, né? Para calcular ele, vão ser basicamente os mesmos, né? Então, vou copiar e colar aqui. O que precisar alterar, a gente altera.
Então no data é a mesma coisa, o core não tem esse argumento. O change é a mesma coisa, o age também, code também. E aí vai ter um argumento novo chamado group. E aí nesse group a gente coloca ali uma string com o nome da coluna que vai informar os grupos, que é o que a gente criou ali com a função groupDesk. Então a gente tem ali essa coluna aqui chamada group, é o que a gente tem que colocar aqui nesse argumento. Então group igual a group. E aqui date é a mesma coisa, certo? E aí rodando isso daí, ele vai fazer o procedimento para a gente. E aí, como é um procedimento estatístico, né, pode demorar um pouquinho, porque esse é um grande volume de dados. E está aqui o resultado para a gente, certo? Então, basicamente, é assim que funciona esse pacote, né? E aí daqui para diante, né, você pode utilizar ele, né, para fazer as suas análises, né? Você tem também através dele todo esse volume de informação aqui, por exemplo. Então, você pode, por exemplo, querer analisar somente o preço do feijão preto. Então, você pegaria aqui esse código aí, ou esse nome aqui, né? Tanto faz. Vamos pegar o nome completo para ficar mais fácil de entender. Então você poderia pegar somente esse item aí, esse subitem na verdade, de dentro do IPCA, né, e plotar um gráfico de série histórica somente dele. Você quer analisar somente o preço do feijão preto aqui no Brasil. Então deployar, filter, desk igual a, e aí o item, o subitem que você quer. Aí você vai ter aqui uma tabela mensal, né, do preço, da variação percentual, né, do feijão preto no país. É só plotar um gráfico, né, dessa coluna aí, percent change, certo? Então, acho que é um pacote bem útil para quem trabalha aí com análise de inflação. Acho que facilita o dia a dia de trabalho. E aqui no material, né, eu descrevo como se calcular ali cada um dos núcleos, né, o MA, o MS e o DP que eu já demonstrei ali no RStudio, certo? E aí só um comentário final, né, de que toda essa facilidade que você tem de pegar os dados agregados e calcular os núcleos, né, ele é graças ao processo, né, de desenvolvimento do pacote, né, que não é simples, é um procedimento um pouco mais avançado, né, que a gente tem que criar funções, né, que é aquelas ali que a gente utilizou, sistematizar isso de maneira que é reprodutivo, né. Então, para vocês poderem rodar a função aí, a gente tem que colocar uma série de códigos, né, dentro dessas funções, né, que vão garantir que vocês tenham o mesmo resultado que eu tive aqui, certo? Então essa parte de desenvolvimento do pacote a gente não vai abordar aqui no curso, tá? Porque é um curso introdutório, mas a gente aborda em outros cursos, como o curso de modelos preditivos, a gente aborda isso daí. E o último comentário, né, é que na próxima atualização da POF, acho que eu até já comentei, esse pacote núcleos, né, ele vai precisar ser atualizado, né? Então, se o IBGE lançar uma próxima POF no ano que vem, né, possivelmente ali algumas coisas, algumas funcionalidades do pacote podem deixar de funcionar, né, porque com o lançamento de novos dados da POF, né, muda totalmente ali as classificações do IPCA, né, e portanto a gente precisa atualizar internamente as funções que a gente tem ali no pacote, certo? E por fim, além disso, né, se você precisar de mais informações, né, a gente vai disponibilizar nessa pastinha chamada extra do material de aula um PDF, né, que tem algumas explicações adicionais em relação a isso que eu coloquei, tá, nos slides ali, tá? Então são outras informações, tem bastante informação que é idêntica, tá? Mas tem algumas informações adicionais que vocês podem conferir aí, tá? Para quem quiser se aprofundar, certo? Então o resumo era isso. Se ficar alguma dúvida referente aí à aula, é só mandar lá no suporte da análise macro. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.